Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o grande assunto de hoje é a grande invasão em Belgorod. Os ucranianos continuam aterrorizando os russos aqui na região de Kursk e Belgorod, aquelas tropas voluntários da Rússia, né, Corpo Voluntário Russo, Legião Liberdade da Rússia e o Batalhão Siberiano, que são tropas formadas por russos que lutam contra o Putin, né? Continuam avançando aqui na região. Os russos tiveram que mandar tropas do VDV para tentar tirar os ucranianos daqui, ou os russos que lutam do lado dos ucranianos daqui, e a situação está caótica. Foi ordenada a evacuação de Belgorod, um monte de drone, um monte de ataque lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Hoje teve mais 2 incêndios muito estranhos na Rússia, um em Tver, perto aqui de Moscou, e outro em Sochi, aqui no sul. Um avião pegou fogo no aeroporto de Sochi. Que coisa estranha, né? Será que a manutenção dos aviões russos já está nesse nível de degradação, né? É possível, há muito tempo que eles não conseguem fazer manutenção nos próprios aviões. Na linha de frente, propriamente dita, nenhuma grande novidade, nenhum grande avanço de nenhum lado. A linha aqui em Avdiivka continua segurando os russos aqui entre as cidades de Tonenk, Orlivka e Berdish, embora os russos tenham avançado aqui em Orlivka. E finalmente a gente teve mais informações sobre o Gerasimov. Lembra que o Gerasimov está sumido desde o início do ano, quando os ucranianos fizeram um grande ataque aqui na Crimeia, atingiram vários postos de comando e controle que tinham aqui, e havia o rumor, ninguém nunca teve confirmação disso, de que ele teria morrido num desses ataques, né? E a informação que a gente tem agora é muito estranha, é que ele saiu do comando das Forças Armadas Russas, né? Ele era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas e agora foi apontada outra pessoa para essa posição. Ninguém falou que ele morreu, ninguém disse nada, mas aparentemente eles estão usando a mesma solução que usaram com o Sokolov. O Sokolov foi um caso diferente. O Sokolov, a gente sabia que ele tinha sido morto no ataque de Storm Shadow contra o quartel-general da Frota do Mar Negro aqui em Sevastopol, né? Então a gente sabia que ele tinha morrido. Os russos negaram, tentaram botar uns vídeos antigos dele como novos, a gente mostrou que era tudo vídeo antigo, que não tinha vídeo novo dele. Ele chegou a participar de algumas reuniões com o Shoigu, mas era só sempre a mesma imagem dele no fundo, sem ele falar nada, sem ele participar da reunião. Ou seja, podem ter colocado simplesmente um loop de imagem dele ali por trás, sem nada diferente, né? E depois de um tempo ele foi retirado do comando da Força do Mar Negro, porque, lógico, né, não tem situação, ele está morto, né? A gente sabia disso. O caso do Gerasimov é diferente. Por quê? Porque a gente nunca teve essa certeza de que ele teria sido morto, né? Sempre foi um rumor que ele teria sido morto. Mas, pelo visto, o caminho está seguindo mesmo do Sokolov, o que leva a crer que ele tenha sido mesmo morto nesse ataque ucraniano aqui lá no início do ano, né? Bom, uma outra informação é que mais um vice-presidente da Lukoil, que é uma das maiores empresas de óleo e gás lá na Rússia, teria morrido. Não se sabe muito bem. Alguns estão dizendo que ele morreu por conta do ataque ucraniano em Ryazan ontem, né? Ele teria sido atingido ali, mas faz pouco sentido isso, porque o ataque ucraniano foi na refinaria. Vice-presidente de refinaria não fica na refinaria, o cara fica no prédio de escritório, né? Aqui na Petrobras o cara fica lá no Edise, não vai ficar lá na Reduc, né? Então não faz muito sentido essa história. Outros estão dizendo que ele se enforcou no banheiro do escritório dele e não se sabe ainda muito bem qual o motivo, mas certamente é aquele negócio, né? Pode ser o tradicional suicídio russo, né? Vocês sabem como é que é o suicídio russo, né? É aquele suicídio que alguém te ajuda a suicidar. E no Congresso americano, a petição de descarga que vai forçar a votação daquele pacote de ajuda para a Ucrânia, vocês sabem, quem está impedindo o pacote de ajuda para a Ucrânia é o presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, o Mike Johnson, que é dos republicanos Russettes, e ele está impedindo essa votação. Se botar para votar, é aprovado o pacote de ajuda, e aí o que está acontecendo é que a petição de descarga ela permite que seja botada em votação mesmo contra o presidente da Câmara, lá, né, o Speaker of the House, como eles chamam. Então, essa petição já está com 177 assinaturas, ela precisa de 218
para ser aprovada, né? Então ainda faltam 41 assinaturas. Até aqui a maior parte das assinaturas é tudo de democratas, mas na verdade só precisa de 7 assinaturas de republicanos, né? Vamos ver como é que vai avançar isso daqui. Eu espero que eles consigam chegar num acordo e votar essa petição de descarga e então o pacote de ajuda da Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Minha Sogra Te Ama, Daniel Leite Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente entrar no assunto, deixa eu lembrar vocês da nossa vaquinha, tá no finalzinho, é hoje e amanhã só. Amanhã, no final do dia, eu vou desligar a vaquinha, não vai dar mais para contribuir aí, então, por favor, quem tiver interesse em participar, tem que agilizar aí para a gente terminar isso lá, né? Já passamos de 90 mil reais a arrecadação lá da vaquinha, eu estou esperando chegar em 100 mil, será que a gente consegue chegar em 100 mil, 20 mil dólares para ajudar o pessoal com equipamento lá? Acho que seria uma boa, hein? Seria muito legal isso. Então, se você ainda não contribuiu, o prazo está acabando, você sabe como é que faz, doar qualquer valor no Pix, as chaves estão aqui, vão estar na descrição do vídeo aqui também, ou então se você quiser doar via Bitcoin, tem esse link aqui, também está na descrição do vídeo, para você fazer a doação usando a Lightning Network, ou mesmo doação on-chain, pode ser feita também lá em Bitcoin, né? E aqui tem mais algumas imagens que o Alex Silva mandou lá do treinamento dos brasileiros que estão lá lutando na Ucrânia. Mais uma vez o agradecimento meu e de todos os brasileiros a quem está se dispondo a defender a liberdade lá, né? Um monte de coisas interessantes aqui, de equipamentos que eles estão usando lá no treinamento, transporte de feridos, enfim, muito bacana isso daqui. Não deixem de doar na vaquinha. Bom, na noite de ontem para hoje, os russos lançaram 36 drones Shahed contra a Ucrânia, dos quais 22 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, né? O Noel Report está lembrando aqui por que a Força Aérea Ucraniana não está mais reportando isso de forma visual. Você lembra, né? Tinha um quadrinho que eles visualmente mostravam quantos drones e coisa e tal foram derrubados e coisa e tal. Não estão fazendo mais isso, eu não sei qual é o motivo. De repente o cara que fazia isso está de férias ou está numa outra missão aí, enfim. Mas o importante é a informação. Foram 36 drones Shahed, 22 derrubados. Não é uma marca muito boa, tá? Os ucranianos costumam derrubar uma quantidade maior de drones russos, mas essa é o que aconteceu de ontem para hoje. Mas não teve nenhum grande dano reportado. Os drones atingiram principalmente Kharkiv e essa região aqui do centro, o que talvez explique a baixa eficácia, porque as defesas antiaéreas ucranianas estão mais focadas aqui no centro do país, em Odessa e Kiev e outras cidades por aqui, né? Então, como os drones vieram principalmente nessa região, acabaram não sendo derrubados em grande número, né? Bom, uma informação muito triste, saiu ontem um vídeo liberado pelos russos mostrando a destruição de 2 helicópteros ucranianos, né? Aqui você vê 3 helicópteros ucranianos, mas você vai ver depois que um deles levantou voo. Então, os russos estão dizendo que conseguiram destruir os 3, mas na verdade não, destruíram 2. Um deles voou, eu vou tocar o vídeo aqui para vocês verem, eu tenho que tirar o som dele. Tá aqui, lançaram munição cluster, a munição cluster deve ter atingido o pessoal aqui, mas você vê que, se você olhar aqui no finalzinho, ó, você vê esse cara aqui, que deve ser o piloto desse helicóptero, correndo em direção a ele para justamente decolar, tirar o helicóptero dali, né? Esses 2 helicópteros devem ter sido atingidos muito fortemente pela munição cluster, não conseguiram levantar voo, mas o terceiro conseguiu, porque depois corta para essa imagem aqui, em que os russos terminaram os helicópteros, os ucranianos saíram daqui, né? Não tinha como tirar os helicópteros, porque eles estavam danificados. Então depois os russos usaram munição de precisão para atingir os helicópteros ali na região. Os 2 que ficaram ali foram atingidos, mas você pode ver claramente que são só 2. Ó. O outro helicóptero que estava aqui conseguiu decolar e o piloto conseguiu salvar um dos helicópteros, né? Então uma coisa muito triste de novo. O que o pessoal está falando é que eles estão usando, os russos têm um novo drone com uma super câmera, que é o que está permitindo a eles enxergar o HIMARS e outras coisas aí que eles têm atingido
nos últimos dias. Isso é uma coisa preocupante, não tenha dúvida, mas tem gente dizendo também que isso daqui foi um pouco de atropelo do próprio exército ucraniano, porque isso aqui estava muito próximo da linha de frente, né? Segundo eles estão dizendo aqui, estava nessa região aqui, em Novopavlivka, aqui que foi a coisa, né? A Avdiivka está aqui, a linha de frente está circulando mais ou menos por aqui, então essa foi a distância, né? Segundo eles estão dizendo, os ajustes foram feitos esses drones de super câmera russos, que também foram responsáveis pela destruição do HIMARS em Donetsk, né? A distância é 40 quilômetros a mais, então eles usaram esse sistema para ajustar o fogo, né? Muito triste isso daí, um problema para a Ucrânia esse drone russo, né? Infelizmente, 2 pilotos de helicóptero ucranianos da 12ª Brigada de Aviação faleceram nesse episódio. Felizmente o terceiro conseguiu fugir, né, com o helicóptero, mas esses dois aqui, infelizmente, acabaram falecendo, uma tristeza muito grande. Isso daí, uma perda irreparável, uma perda muito maior do que o helicóptero em si. O helicóptero em si, os ucranianos conseguem outros aí, enfim. Agora dá para reparar também que, embora eles tenham tido informação e tenham atacado a região, a primeira munição cluster errou, né? Porque se ela tivesse chegado um pouco mais para cá, teria atingido os 3 helicópteros e não teria salvado nada daqui, né? Então, os russos ainda têm que lidar com essa precisão baixa da munição deles, né? E olha que curioso, né? Um outro helicóptero Mi-8, aliás, esses helicópteros aqui são Mi-8, ainda são helicópteros da era soviética, né, que são usados principalmente para transporte de carga. Um outro Mi-8 russo caiu na região de Magadan. É longe da linha de frente, tá? Não é perto da Ucrânia, não. Foi alguma falha mecânica, algum problema do próprio helicóptero, mas que coisa, né? Ou seja, esse helicóptero, único helicóptero russo que caiu lá, acabou causando mais dano do que esses 2 ucranianos que foram destruídos, né? Tinha 20 pessoas a bordo do avião e parece que estão quase todos mortos ou feridos, né? Então isso daí já compensou, já ficou 2-1 só o placar de helicóptero de ontem para hoje, né? É lógico, se a gente contar aí os ataques ucranianos nas bases russas de helicópteros, a Ucrânia está destruiu muito mais helicópteros russos do que o contrário, mas de qualquer forma é uma certa compensação aí, né? E por falar em compensação, parece que também pode contar um avião a menos para os russos aqui. A impressão que dá é que o avião pegou fogo aqui, ó. Isso aqui é o aeroporto de Sochi. Sochi é essa região russa, aqui bem no sul da Rússia, e é uma cidade turística e rica, uma cidade muito chique lá na Rússia, e aparentemente um avião que estava estacionado aqui no aeroporto de Sochi pegou fogo, né? Exatamente o que é esse avião, se tinha alguma coisa particular, não dá para saber, né? O fato é que a gente sabe que os aviões russos estão sofrendo com problemas de manutenção já há bastante tempo, porque as companhias que eram donas dos aviões sancionaram a Rússia, então os aviões teriam que ter sido retornados para o Ocidente, mas a Rússia se apossou desses aviões e parece uma jogada muito inteligente, né? O Putin falou, não, então agora esses aviões são todos meus, e acabou. Só que o problema é que ele não consegue fazer manutenção desses aviões, né? E daí eles têm usado canibalização de peças de outros aviões para tentar manter a frota mais ou menos funcional, mas isso só funciona por um tempo. Já vai aí mais de ano que eles estão nesse processo, começam a ter muitas falhas de aviação lá na Rússia, né? Isso aqui provavelmente é isso, né? Tem mais imagens aqui. Bom, e além disso teve esse prédio aqui, ó, é um prédio em Tver. Tver é essa região aqui acima de Moscou um pouco, aqui é a cidade de Tver, e o prédio em construção, o prédio estava em construção, tá? Então menos mal que o número de vítimas deve ter sido pequeno, o prédio não estava habitado ainda, estava em construção, mas realmente um incêndio muito grande, né? O que será que pegou fogo num prédio em construção? Porque num prédio que já está funcionando, você entende, né? Tem toda a canalização de gás, tem um monte de móveis, tem um monte de gente ali dentro, um monte de coisa que pega fogo ali dentro. Mas um prédio em construção, né? De qualquer forma, então mais um incêndio russo aqui devido talvez à falta de cuidado, a protocolos anti-incêndio muito ruins, né? Não consta que isso aqui seja algum ataque ucraniano, né? Bom, e agora o grande assunto do dia, que é a invasão de Belgorod, né? Belgorod está sofrendo aqui, se você está acordando agora, o Dmitry está falando aqui, ó,
por volta de 6 horas da manhã de hoje, dia 14, teve bombardeio em Belgorod. Segundo consta, seriam, na verdade, mísseis dos próprios russos, tentando atingir os drones ucranianos e acabando caindo entre a própria população ali em Belgorod. E os russos mandaram forças para a fronteira para tentar conter o avanço do Corpo Voluntário Russo, da Legião Liberdade da Rússia e do Batalhão Siberiano. Então, eles não entraram ainda em grandes vilarejos ou grandes locais, mas continuam avançando ali na região, né? Tá um pavor completo lá. E olha só, isso aqui foi um ataque no escritório da FSB, né? A FSB é a Polícia Federal lá dos russos, que também faz parte, uma espécie de KGB, o que era KGB antes, né? Na época soviética. Então foi atingido aqui o prédio de escritórios da FSB lá em Belgorod por um drone ucraniano. Isso daqui, ó, o cara tá dizendo aqui que caiu bem na frente de mim, explodiu alguma coisa, um míssil aqui, dá para ver aqui na estrada, né? O cara tá apavorado aqui, ou seja, não se sabe se foi um míssil ucraniano ou se foi um sistema de defesa antiaéreo russo tentando atingir os drones ucranianos e acabou caindo aqui nessa estrada, mas ficou bem feio isso daqui. Aqui tem mais algumas imagens de incêndios ali, principalmente causados pela tentativa das defesas antiaéreas russas de atingir os drones ucranianos, né? Os foguetes russos acabam caindo ali de qualquer jeito e pegando fogo. Por que isso? Porque os russos pegaram as melhores defesas antiaéreas deles, aquilo que realmente funcionava bem, e mandaram para a Ucrânia, mandaram para a linha de frente para tentar avançar alguma coisa lá. No resto da Rússia ficou a velharia, ficou o troço velho, as coisas que não funcionam direito, e acabam causando toda essa dor de cabeça aqui para os habitantes russos ali em Belgorod, né? Olha só. Essa imagem aqui, tem gente dizendo que ela é do ano passado, tá? Não é desse ano, uma imagem antiga. Mas eu não sei, sinceramente eu não sei. Segundo está dizendo aqui, é Graivoron, na região de Belgorod. É uma região que no ano passado a Legião Liberdade da Rússia chegou a tomar essa cidade, depois saiu, e agora tem de novo imagens lá, estão dizendo que podem ter voltado a essa cidade, mas não dá para saber, né? De qualquer forma, eles estão avançando ali na região. Aqui, ó, o Corpo Voluntário Russo atingiu um lançador de foguetes aqui em Belgorod. Então eles estão com artilharia, eles estão com capacidade de atingir armas russas ali. Então, ou seja, mesmo dentro da Rússia, lá eles estão destruindo sistemas de defesa ali. Isso aqui para mostrar que é um grade, né? E agora ele sendo atingido aqui, pegando fogo ali, explodindo ali na região, né? Em Tiotkino, a Legião Liberdade da Rússia destruiu aqui um armazém de munição dos russos ali na região, né? Então primeiro eles mostram aqui a imagem mostrando que aqui é um depósito de munição, dá para ver os caras descarregando e carregando munição aqui, então dá para saber que aqui é um depósito de munição dos russos, né? Eles vendo aqui as atividades e coisa e tal. E em seguida eles mostram o ataque, né? Aqui agora já numa imagem maior, aqui eram os prédios que eles estavam falando ali, que eram os depósitos de munição, e com isso eles identificaram a posição exata desses depósitos de munição e fizeram o ataque, né? Aqui, ó, explosão ali, explosão aqui, explodiram os depósitos de munição ali na região. Isso daqui está parecendo mesmo artilharia, né? Como isso aqui é muito perto da fronteira com a Ucrânia, pode ter sido artilharia com muita facilidade. Explodiu completamente os armazéns russos que tinham ali na região, né? O pessoal está falando também que em Tetkino e Bobilivka, Skara, o pessoal continua avançando, né? Existem outras incursões ali na região de Tetkino e Skara, e o pessoal está apavorado lá na Rússia, não sabe o que fazer com isso. Aqui é um registro de troca de tiros entre o VDV. O VDV é uma tropa de elite russa, né? Os paraquedistas russos foram mandados para Belgorod para tentar conter essa invasão ali do Corpo Voluntário Russo. Então tá aqui, vamos ouvir aqui. Não dá para ver muita coisa não, mas dá para ouvir. Всем рассредоточиться!
Só para esclarecer, isso daqui foi gravado pelo lado russo, tá? Foram os russos que colocaram essa imagem aqui aí na internet, né? E agora, segundo estão dizendo aqui, neste momento, hoje, dia 14 de março, novamente, unidades ucranianas estão penetrando o território de Belgorod. Isso daqui é um blog russo, então eles falam que é unidades ucranianas, mas na verdade não é. É a Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo e o Batalhão Siberiano. Então, as batalhas estão acontecendo no vilarejo de Svardiushino, ali na fronteira também entre a Ucrânia e Belgorod, né? E o pessoal está brincando aqui que vão fazer a República Popular de Belgorod aqui na região. Excelente notícia, acho muito positivo. E bom, as autoridades russas estão bloqueando a evacuação de civis da região de Belgorod. Os civis estão tentando fugir da região de Belgorod, porque, né, estão apavorados. Já faz 3 dias que está tendo um monte de bombardeio e tropas chegando na fronteira e tiros e coisas caindo do céu. Então o pessoal naturalmente está começando a fugir daqui, né? Isso aqui é a imagem do pessoal lá em Belgorod fugindo de Belgorod, né? E agora os russos estão proibindo de saírem de lá, porque, segundo eles estão dizendo, tem que ter o escudo de carne ali, né? Tem que deixar os russos ali na região para eles sofrerem bastante, inibirem o avanço ucraniano, né? Realmente um absurdo isso daqui. Ao contrário, deveriam estar evacuando já Belgorod, evacuando as cidades ali na fronteira, porque o risco para os civis ali é muito grande, né? A Ucrânia faz isso, evacua imediatamente todo mundo que tem algum risco ali, não tem por que sacrificar a vida de civis, né? E tá o pessoal tentando fugir de outros jeitos. Por que estão fugindo dessa forma? Porque rotas de trem e coisa e tal estão fechadas, eles não querem que as pessoas saiam ali de Belgorod, né? Um absurdo isso. E, bom, também teve ataque em Voronezh, que é outra região da Rússia. Tem uma região ali que está com blackout, está sem energia elétrica. Isso daqui foram vários ataques feitos no campo militar de Buturlinivka, que fica ali próximo da cidade, mas aparentemente atingiu também subestação de energia elétrica ali em Voronezh, né? Dá para ver aqui várias colunas de fumaça aqui. Foi um ataque grande lá em Voronezh também. Bom, falando mais da Ucrânia propriamente dita, da área ocupada da Ucrânia, os ucranianos atingiram um grupo de militares russos em serviço na região de Trolisbenka, que fica na região ocupada de Luhansk. Segundo diz a mídia russa, pelo menos 10 russos foram mortos nesse ataque, mas certamente foi muito mais. Isso daqui é o que a mídia russa está falando para diminuir o tamanho do dano causado aqui, né? Bom, e teve mais uma tentativa de avanço russo ali em Robotny, estão tentando novamente tomar a cidade, parece que é algo muito urgente para eles, mas continuam não conseguindo, continuam perdendo um grande número de blindados e tropas e sem avanço nenhum ali na região, né? Os russos chegaram a entrar em Robotny, mas não conseguiram manter as posições, foram expulsos de lá pelos ucranianos novamente, né? Aqui saíram mais imagens de algumas posições defensivas construídas pelos ucranianos. Eles estão realmente fazendo isso daqui. Pena que não fizeram antes, né? Fica mais claro agora que foi um sucesso essa estratégia russa de fazer posições defensivas muito fortes, né? Fazer posições defensivas bem estruturadas, cavadas com escavadeira e coisa e tal. Então, já que funcionou, vamos imitar o que funciona do lado dos caras de lá também, né? Mas, via de regra, a linha de frente não mudou nada. A gente tem aqui algumas informações do Poulet Volant, realmente sobre o dia de ontem, né, dia 13. Então, ele mostra aqui alguns pontos que talvez tenha havido infiltração em Belgorod, mas ele ressalta que não tem muita informação geolocalizada para confirmar esses avanços aqui, né? Então, seria aqui, aqui e mais em cima em Tetkino, né? Aqui na região de Kriminá, os russos botaram mais um monte de unidades aqui para tentar avançar essa linha de frente aqui. Não conseguiram avançar mais nada significativo, uma pequena área aqui de meio quilômetro quadrado. Nada significativo, mas isso daqui é preocupante. A gente vai ver daqui a pouco que o Instituto para o Estudo da Guerra teme justamente que fora das regiões mais faladas ultimamente, que os russos tentem fazer um breakthrough em algum lugar menos visado pelos ucranianos. Isso é uma coisa preocupante aqui nessa região, né? Mas por enquanto está tranquilo a situação. Aqui também na região de Avdiivka, novamente não teve nenhum avanço russo aqui. Continua Berdish, Orlivka e Tonenk segurando
a tentativa de avanço russo. Orlívka, parte dela foi tomada, mas os ucranianos trouxeram mais reforços aqui também. E a expectativa é que isso contenha definitivamente o avanço russo aqui, né? Aqui em Novomihailivka, mais uma vez, nenhuma grande novidade aqui. Os ucranianos avançaram um pouquinho aqui, 1 quilômetro mais ou menos, 1 quilômetro quadrado mais ou menos, mas novamente não é nada muito significativo isso daqui, né? Falando aqui em Staromayorsk, os russos também avançaram 1 quilômetro mais ou menos aqui nessa região. Avançaram dentro da área cinza, né? Não teve nenhum avanço tirando o território ucraniano, mas teve algum avanço aqui próximo de Priutini, nessa região. Vocês lembram, Priutini quase caiu para os ucranianos algum tempo atrás, chegou a ser anunciado que ela tinha caído, mas não caiu, os russos conseguiram manter e agora parecem que estão recuperando algum espaço aqui no entorno de Priutini, né? De qualquer forma, Staromayorsk e Urozhaine estão firmemente controladas pelos ucranianos aqui. Aqui em Kamiansk também teve alguma movimentação de novas tropas por aqui, algumas tropas ucranianas foram recuadas aqui, ó. O 2º Batalhão Autônomo de Fuzileiros e o 130º Batalhão de Reconhecimento foram recuados, mas chegou também tropas novas aqui na região de Kamiansk, por enquanto mudança na linha de frente nenhuma, né? Então é isso daí, como vocês podem ver, mais um dia sem nenhuma grande mudança na linha de frente. Essa época do ano é esperado isso mesmo devido à época das chuvas, da lama lá na Ucrânia, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz uma preocupação muito grande aqui, dizendo que a falta de munição e outros materiais, resultado da demora na entrega de ajuda militar americana, podem fazer com que a Ucrânia, isso tornou a linha de frente ucraniana mais frágil, e embora tenha conseguido segurar o avanço russo em alguns pontos centrais, existe o risco das forças russas explorarem essa fragilidade e fazerem um avanço surpresa em outras regiões, se o suprimento para a Ucrânia continuar a diminuir, né? Isso aqui claramente é um aviso dele para os congressistas americanos, porque como a gente vai ver mais adiante, está em andamento a petição de descarga para forçar a votação do pacote de ajuda para a Ucrânia lá na House of Representatives, lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que já tem um pacote grande de munição chegando aí, infelizmente não vai chegar tão cedo quanto a gente imaginava. O cara lá da Tchequia falou em algumas semanas, só que está falando agora que vai ser em junho. Assim, algumas semanas, né? Umas 20 semanas, sei lá quantas semanas dá isso daí, um monte de semanas, né? Mas enfim, de qualquer forma, a falta de munição ucraniana na linha de frente já diminuiu um pouco de algumas semanas para cá e a tendência é se resolver de qualquer forma, mas sim é importante ressaltar esse risco até para ajudar a decisão correta dos americanos, né? Bom, olha que coisa curiosa, né? O general Gerasimov, que ninguém sabe se está vivo ou morto, né? Diferente do Sokolov. O Sokolov a gente sabia que ele tinha sido atingido lá no quartel-general da frota russa do Mar Negro, e os russos tentaram esconder, fingiram, seguraram um tempão, aí depois demitiram ele. Tiraram ele do cargo, botaram outra pessoa no cargo, né? É óbvio que ele morreu mesmo, e os russos tentaram fingir que ele não morreu e que era tudo uma troca de comando apenas, mas tiveram que botar um substituto, né? Quando foi o ataque lá na Crimeia que matou o Gerasimov, aparentemente, eu sempre deixei claro para vocês que era só rumor. Ninguém tinha certeza se o Gerasimov tinha de fato morrido nesse ataque, né? Foi um ataque logo no início de janeiro, janeiro de 2024, que visou alguns centros de comando e controle aqui em Sevastopol e Evaptória, né? E eram centros de controle debaixo do solo, usaram-se aquele Storm Shadow que perfura e explode, né? Bunkbuster e coisa e tal. E havia, na época, surgiram os rumores da morte do Gerasimov nessa época, né? Mas ninguém tinha certeza. Tanto que eu falei aqui, não sei se morreu. Mas o fato é, a cada dia que passa, fica mais claro que sim, porque ele não aparece em lugar nenhum, né? O Gerasimov sempre foi um cara meio recluso, ele nunca foi de aparecer muito na frente das câmeras, mas aparecia de vez em quando. E algumas dicas, por exemplo, o fato de eles terem soltado um vídeo em que parecia que o Gerasimov estava tomando decisões com outras pessoas do comando russo, mas daí o pessoal apontou que era um vídeo antigo, né? Esse vídeo era de 2022, e o pessoal só colocou alguns enxertos de imagem no meio do caminho para dar a impressão que eles estavam falando de coisas atuais, mas na verdade era um vídeo antigo.
Então aí ficou mais estranho. Por que eles tiveram a preocupação de criar um vídeo para fingir que o cara estava vivo? A única explicação é se o cara está morto, né? E, enfim, e tentaram aqueles negócios todos, e a grande suspeita foi, quando chegou nessa recente abertura dos trabalhos legislativos na Rússia, uma grande cerimônia em que o Putin falou para o Congresso, e estava todo mundo lá, estava o Shoigu, estavam os comandantes militares, e adivinha quem não estava? Pois é, o Gerasimov não estava lá. Então, assim, muita coisa aponta para o fato do cara ter morrido. E agora ele foi substituído. Entrou no lugar dele como chefe do Estado-Maior russo o general Poznier, que é esse rapaz aqui. Está aqui o decreto que dispensou o Gerasimov do cargo. Veja, o Gerasimov ele atua em vários cargos dentro do exército russo, então esse é um dos cargos. Mas dá a impressão de que é isso mesmo, ou seja, o cara morreu, né? Os russos fizeram a mesma estratégia do Sokolov, seguraram a informação um tempão, tentaram fingir que não tinha mudado nada, e agora devagarzinho estão substituindo o cara, estão botando outras pessoas, porque não tem ninguém nesses postos nesse momento, né? Então, o general Poznier vai temporariamente servir como chefe do Estado-Maior russo. Está aqui o decreto assinado pelo Putin, né? Então agora eu acho que ele morreu mesmo, tá? No início eu falei que era rumor, eu mesmo não achava que ele tinha morrido. À medida que o tempo foi passando, a probabilidade dele ter morrido foi aumentando, e agora com essa notícia aqui, morreu, com certeza. Bom, o metrô russo parou de funcionar hoje devido a um ataque hacker feito por ucranianos, né? Os ucranianos atacaram vários sistemas do governo de Moscou, a gente falou sobre isso ontem, extraíram muitos documentos e implementaram um ransomware, que é aquele sistema de criptografar o computador inteiro, né? Só que, no final das contas, isso causou um monte de danos. O metrô de Moscou parou de funcionar, e também o sistema Troika, que é um sistema de pagamento russo que serve 38 regiões da Rússia, também foi tirado do ar devido a esse ataque cibernético ucraniano, né? Excelente notícia. Bom, uma coisa que a gente tem que falar é que saiu essa reportagem aqui da Associated Press, que claramente é uma reportagem paga por russos, dizendo aqui, ó, não, porque a Rússia está pronta para usar armas nucleares se for ameaçada, diz o Putin, né? Sempre que a Ucrânia faz um ataque grande, como aconteceu com as refinarias, o Putin, em desespero, fala sobre ameaças nucleares, né? Mas não está colando mais isso, porque até aqui no Twitter o pessoal colocou o contexto aqui, que a Rússia tem uma longa história de ameaças nucleares, não é só dessa guerra, não, mesmo antes dessa guerra, e como uma ferramenta em conflitos e para aumentar as tensões geopolíticas com o Ocidente, não só na guerra da Ucrânia, e os líderes russos têm feito inúmeras ameaças ao longo dos anos sem nenhuma ação subsequente, né? Então, e realmente é isso que acontece, o Putin late, mas não tem coragem de morder, né? E, além disso, o pessoal apontou aqui que ele estava literalmente cotando verbatim a doutrina nuclear russa, né? A doutrina nuclear russa fala que a Rússia pode usar armas nucleares se a sua própria existência for ameaçada, e não tem nada, ou seja, isso não tem nenhuma novidade sobre isso. O fato do Putin ter falado numa entrevista que, olha, se a existência da Rússia for ameaçada, a gente pode usar armas nucleares, isso é o que está escrito no Código Russo. O que tem de novidade nisso daí, né? E também tem aqui a lista das vezes que o Putin ameaçou usar arma nuclear na Ucrânia. Ah, se entregar HIMARS para a Ucrânia, vamos usar arma nuclear. Ah, se atingirem a ponte da Crimeia, vamos usar arma nuclear. Ah, se atingirem posições na Crimeia, nós vamos usar arma nuclear. Ah, se atingirem coisas no território russo, a gente vai usar arma nuclear. Tá aí o pessoal lá em Belgorod, atacando Belgorod para cima e para baixo, um monte de refinaria russa pegando fogo. Esquece, o Putin não vai usar armas nucleares porque ele quer ficar vivo, né? E a verdade é que tem aqui uma simulação mostrando o poderio ocidental contra a Rússia, que é muito maior do que o poderio nuclear russo, e mais do que isso, a Rússia carece de bons sistemas de defesa antiaérea que o Ocidente tem. Numa eventual, se o Putin resolver por algum motivo lançar bombas nucleares, a maior parte delas, se funcionarem, né, porque certamente a maior parte delas nem funciona mais, mas as que funcionarem têm uma chance grande de serem interceptadas pelos sistemas de defesa antiaéreo dos americanos,
enquanto que a Rússia não tem essa capacidade toda, acabaria sendo totalmente dizimada nesse cenário, né? Então é uma besteira isso daí, ignorem essas ameaças nucleares do Putin. É só ver que quem fala sobre isso são as mesmas Russettes que falam que a Rússia vai ganhar a guerra, que não tem como lutar contra a Rússia, toda potência nuclear ganha a guerra. Os caras falando uma besteira dessa, esquecendo de Vietnã, esquecendo de Afeganistão, esquecendo de um monte de situações em que países com bomba atômica perderam guerras e saíram e não teve nada, né? E bom, e por falar em loucuras da Rússia, o quarto vice-presidente da Rússia, um dos comandantes principais da Lukoil, que é uma das maiores empresas russas de petróleo, o quarto morreu desde o início dessa guerra, né? Já foram 4 que morreram, e todos eles de forma muito similar, com suicídio, né? Ontem, uma refinaria da Lukoil foi atacada lá em Nizhny Novgorod, e hoje esse diretor, vice-presidente, sei lá, acabou morrendo numa idade relativamente nova, né? O cara tem 54 anos, esse rapaz aqui, ó, Vitaly Robertus, de repente morreu na idade de 54 anos, não deram nenhuma informação sobre como ele teria morrido, se teria sido um problema cardíaco, se teria tropeçado e caído de uma escada, se teria se jogado de uma janela, ou tomado um chá e passado mal, ninguém falou como. Aí surgiram algumas especulações, por exemplo, algumas pessoas disseram que ele teria sido morto no ataque ucraniano à refinaria de Nizhny Novgorod ontem, né? Ontem e anteontem, né? Foram 2 dias de ataques lá. Um míssil teria atingido o cara. Mas isso não faz nenhum sentido, tá? Vice-presidente de empresa de petróleo não vai na planta de petróleo, não vai na refinaria. Ou é muito raro ir numa refinaria dessa, né? Então não faz muito sentido isso daqui, né? Mas estavam falando que teria sido isso. Agora surgiu outra notícia que está falando que, na verdade, ele se suicidou, né? Ele foi encontrado no banheiro da sala dele, tem um escritório muito grande na Lukoil, e ele foi encontrado no banheiro desse escritório, enforcado. A equipe de apoio dele bateu na porta, não conseguia falar com ele, aí arrombaram a porta, entraram lá e encontraram ele enforcado dentro do banheiro do escritório dele, né? E é aquele negócio, a questão agora ele se suicidou ou é o suicídio russo, como eles chamam, né? É aquele suicídio em que 3 rapazes do FSB te ajudam a fazer o suicídio, mesmo que você não queira se suicidar, né? Não sabemos o que aconteceu nesse caso, né? Suicidar por quê, né? A refinaria dele pegou fogo, mas, cara, não é culpa dele, né? As defesas antiaéreas russas foram mandadas pelo exército russo, tudo lá para a linha de frente, tudo lá para a Ucrânia. Está tudo desprotegido, não tem como evitar esse tipo de ataque. No final das contas, né, não é culpa dele, mas enfim, vai saber o que aconteceu por lá, né? Bom, conselheiro do Navalny, o Leonid Volkov, foi atingido na Lituânia por golpes de martelo. Ele está muito mal no hospital, seriamente ferido. Não corre risco de vida, mas está muito ferido no hospital. Certamente foi agentes russos fazendo esse tipo de coisa lá na Lituânia, né? Muito triste essa ação russa de serviço secreto, que ainda é muito forte em muitas regiões ali da Europa. Bom, uma excelente notícia, a Ucrânia acabou de mandar grandes transformadores para a Moldova e vai também fazer uma linha que está em construção entre os 2 países. Isso vai tornar a Moldova independente da energia da Transnistria, né? Então, um problema que a Transnistria, vocês sabem, a Moldova é esse país aqui, a Transnistria é essa região, entre aspas, região separatista da Moldova, que na verdade não é região separatista, nunca teve separatismo, tudo foi feito pelos russos aqui. Então, só que tem um problema, porque as principais hidrelétricas da Moldova ficam na Transnistria. E aí a Transnistria sempre usou muito esse negócio de chantagem energética, de dizer, ó, vamos cortar a força. Para eles é terrível, porque eles ganham muito dinheiro vendendo essa energia para a Moldova, então eles não fariam isso facilmente. Mas eles podem fazer, agora não mais. A Romênia mandou os transformadores e mandou a linha, e vai ligar a Moldova na Romênia, e dali com toda a União Europeia, e a Transnistria vai se tornar irrelevante do ponto de vista econômico nessa história toda, né? Bom, uma coisa preocupante aqui, né? A munição comprada na iniciativa da Chequia, né, da República Checa, vai chegar na Ucrânia em junho.
Ou seja, o presidente tinha falado que em poucas semanas chegaria alguma coisa na Ucrânia. Poucas semanas, a gente está falando o quê? De 1 mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses de espera, e na melhor das hipóteses, né? 3 meses são 12 semanas de espera, já começa a ser muitas semanas, né? Bom, de qualquer forma, a informação que a gente tem é que a Ucrânia também conseguiu mais 350 mil projéteis de artilharia, então isso está resolvendo temporariamente a falta de munição lá na linha de frente, o que é uma coisa positiva, e quando chegar a esses 800 mil vai ser algo melhor ainda, né? Bom, lembra que a gente falou ontem que havia uma conversa que a França poderia ter uma novidade muito importante depois da conversa nessa sexta-feira? Continua a especulação, tá? A conversa na sexta-feira agora, amanhã, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas estão especulando que seria o Mirage, o avião francês, de fabricação francesa, muito bom avião e coisa e tal, que talvez a França disponibilize para os ucranianos. Excelente notícia, se for isso, seria muito bom mesmo. Mas não temos a confirmação ainda, tá? Vai sair na sexta-feira isso. Bom, e também chegaram 2.000 drones da Fundação Poroshenko. O Poroshenko é um candidato de oposição ao Zelensky lá na Ucrânia, mas ele está ajudando a guerra, lógico, todo mundo na Ucrânia é a favor da Ucrânia, todo mundo é contra a Rússia, então no final das contas ele está mandando aqui um monte de drones novos para os ucranianos. Excelente notícia isso, né? E bom, uma última informação importante aqui, a petição de descarga para forçar a votação daquele pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares para Israel, Taiwan e Ucrânia, né, 65 bilhões para a Ucrânia só. Essa petição de descarga já está com 177 assinaturas das 218 que precisa, né? Então, faltam 41 assinaturas para isso se tornar válido. Vamos ver como é que isso caminha lá. Nenhum republicano ainda assinou, isso é preocupante, mas eles estão vendo realmente, provavelmente estão esperando para ver como é que vai ser isso daí, né? E veja, os democratas podem chegar até 211, ficariam faltando só 7 republicanos para complementar o número aqui e dar a ajuda para a Ucrânia, né? Então vamos aguardar os próximos dias, a gente deve ter essa petição de descarga operacional e forçando a votação do pacote de ajuda, e no que o pacote de ajuda for colocado em votação, ele vai ser aprovado, não tenha dúvida alguma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.